E o problema do Brasil é burrice, gente. Essa coisa dos analfabetos funcionais que são anualmente postos em circulação pelas universidades é uma coisa que nunca aconteceu no mundo e que isso é a causa de todos os problemas brasileiros. Todos. Por quê? Por que as pessoas não conseguem resolver o problema? Porque são incapazes. E o número de incapazes é excessivo. Quer dizer, a pior coisa da vida é você ser julgado por uma pessoa incapaz. Você veja, os retóricos romanos distinguiam nos vários tipos de discursos, que eles chamavam de gêneros. Né? E o discurso que você faz para um juiz inepto, por exemplo, você está no tribunal, você está falando, mas o juiz é o borroso, é um desses caras, um cretino desse. Então você não consegue explicar para ele qual é o problema. Então, você conseguir fazer isso era o tipo mais difícil de discurso retórico que existia. Eles chamavam de genus admirabile. É o gênero admirável de discurso. Se você consegue fazer isso, você é um gênio da retórica. Então, é quase impossível. É mais fácil você explicar para um sujeito que é seu inimigo, o cara que te odeia, do que explicar para um burro. E o problema do Brasil é burrice, gente. Essa coisa dos analfabetos funcionais que são anualmente postos em circulação pelas universidades é uma coisa que nunca aconteceu no mundo e que isso é a causa de todos os problemas brasileiros. Todos. Por quê? Por que as pessoas não conseguem resolver o problema? Porque são incapazes. E o número de incapazes é excessivo. Quer dizer, se você tem 50% de analfabetos funcionais, não quer dizer que os outros sejam gênios. Podem ser pessoas capazes de ler e mais nada. Né? Então, isto é uma calamidade. Isto é pior do que a roubalheira, pior do que a corrupção, pior do que o crime, porque isto é a causa de tudo. Acontece coisa ruim porque as pessoas são burras. E nós não vamos consertar isso nunca. Se não consertar, nós estamos lascados. Meu. Ah, vamos fazer a reforma da Previdência, vamos fazer não sei o quê, vamos ocupar a Amazônia. Não adianta, meu filho. Né? Não adianta. Se tudo que você está fazendo, você está usando este material humano, vai dar tudo errado sempre. Já dizia Santo Tomás de Aquino, não existe ação sem o agente, porra. Né? Ah, queremos um Brasil melhor. Quem vai fazer o raio do Brasil melhor? Esses caras? Né? Essa Carmen Lúcia que pergunta ao presidente, por que o senhor está mandando o exército para a Amazônia? Eu digo, se a senhora não sabe isso, a senhora tinha que ser demitida, porra. Quer dizer, como é que uma juíza federal não sabe por que precisa ter forças armadas num território vazio, com uma fronteira imensa, por onde pode passar tudo. Né? Ela precisa perguntar isso aí? Não, ela tem que saber, pô. Né? Não é perguntar para o presidente. Né? Então, esse requerimento dela é uma confissão de ignorância criminosa. É estupidez criminosa, como dizia o Eric Weger. Né? Se eu fosse o presidente, eu daria essa resposta. Responda você. Porque se você não sabe, nós vamos processar você por prevaricação. Você não está cumprindo o seu dever, você não está estudando o que você tem que estudar. Não sei se ele vai fazer isso ou não, mas é o que eu faria se eu fosse ele. Não estou sugerindo que faça, estou dizendo apenas o que eu faria. Né? Uma outra coisa que acontece no Brasil é o seguinte. Como você tem esse império da ignorância, a ignorância prevalece mesmo entre pessoas que sabem alguma coisa. Então, você vê, no Brasil não existe visão e opinião individual de nada. Quer dizer, um indivíduo que por si mesmo, com suas próprias forças, examina um problema e descreve a coisa do jeito que as vê. Ninguém faz isso, eles não são capazes de fazer isso. Isso é uma capacidade intelectual altíssima. Então só o que o pessoal sabe fazer é repetir opiniões de grupos. Então não é que ele vê as coisas daquele jeito, é que ele aderiu a certo grupo e ele tem os seus amigos, tem o apoio emocional, tem a ajuda para subir na vida, tem a proteção. Então ele fala a linguagem do grupo, é só isso que tem. Da próprio cérebro dele não sai nada. Evidentemente, quando um cara desse lê a minha opinião, ou a opinião de um outro filósofo, que também pensa por si mesmo, tipo Mário Ferreira, ele não vai entender. Ele vai ficar procurando a qual grupo que eu estou querendo favorecer. E não existe nenhum. Então ele vai inventar um grupo. Ele trabalha para o Mossad, trabalha para a CIA, né? Ele fez
é o movimento conservador, é o partido conservador, é o gabinete do ódio conservador. Ele vai inventar alguma coisa dessa. Porque ele nunca viu alguém que pensasse com a própria cabeça. Nunca viu, não sabe o que é isso. Na universidade não tinha nenhum único. Não tinha e não tem. Antigamente ainda teve, né? Acho que até os anos 50, 60 ainda tinha. Agora não tem mais nada, bicho. Agora só tem opiniões de grupos. Tá entendendo? Tudo é busca. Veja, as pessoas são, numa sociedade assim, as pessoas são muito inseguras, e quanto mais inseguras elas são, mais elas precisam de proteção, sobretudo proteção psíquica, e se apegam ao grupo por causa disso. E, portanto, se elas se apegam ao grupo, e chegam dizendo uma coisa contrária, ele pensa que aquele é representante do grupo oposto. E ele vai entender as coisas nesse sentido. Quantos caras não acham? Não, o Olavo faz parte do grupo do Bannon. Eu falei com o Bannon 2 vezes, não tenho a menor ideia do que ele... Qual é o pensamento político do Bannon? Eu digo, não sei. Eu falei, até comprei um livro a respeito, mas não li ainda, porra. É um assunto interessante? Um dia eu vou estudar, mas eu não tive ainda a chance. Eu não sei o que ele pensa, porra. Então, como é que eu posso pertencer ao grupo dele? Ele diz, que grupo? E é para fazer o quê? Né? Era para botar o Trump no poder, para tirar o Trump do poder, para encher o cu de dinheiro, para fazer o quê? Não tenho a menor ideia, pô. O Trump, o Bannon pegou mesmo esse dinheiro que diz que ele pegou? Não tenho a menor ideia. Né? Então, é evidente quando o cara fica procurando qual é o grupo que eu represento, é porque ele só tem pensamento grupal. Então, isso significa que você pega os nossos professores de filosofia, eles nunca viram um filósofo na vida. Eles não sabem o que é um filósofo. Tá? Ele não sabe como um filósofo é um sujeito que não precisa de grupo nenhum. Tá? Por definição, se ele precisar, ele não é um filósofo. Ele pode ser um jornalista, pode ser um propagandista, pode ser um ideólogo, mas o filósofo ele não é. Então, na filosofia, vamos dizer, a originalidade não é uma coisa que você busca, que você quer porque é bonito. É uma coisa obrigatória e indispensável. Você é um filósofo porque você pensa originalmente, quer dizer, você pensa a coisa desde a origem. Então, qualquer discussão pública no Brasil é só besteira. E esta é a causa dos nossos problemas. Só quem pode resolver isso, sabe quem é? São vocês. Se vai sair algum dia uma elite intelectual capacitada para discutir os problemas, vai sair daqui, porque da universidade não vai. E eu já criei, com vocês, com meus alunos, mais gente capacitada do que qualquer universidade no Brasil. E não acho que isso seja um grande mérito. Quer dizer, você fazer algo melhor do que pessoa que já está fazendo bosta, não é um mérito, mas não é um grande mérito. Não é isso? Assim como você ser o maior filósofo de um país que não tem filósofo nenhum, também não é um grande mérito. É até obrigação.